Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo para alguma daquelas cidades, se porá à porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção e não o odiou antes. Habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes, na Galileia, na montanha de Naphtali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do seu sangue, até que apresentasse diante da congregação. Então, os cabeças dos pais levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrebaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas, da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrebaldes. Saiu a sorte para as famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram, por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Aos outros filhos de Coate, couberam, por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan, da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson, couberam, por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Asen, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubi, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrebaldes, por sorte, como o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão. Estas cidades que, por nome, foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhe deram a cidade de Arba, do pai de Anak. Esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrebaldes ao redor. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrebaldes, Líbna e os seus arrebaldes, Jati, os seus arrebaldes, e Estemua e os seus arrebaldes,
e Elon e os seus arrebaldes, Debe e os seus arrebaldes, Iaim e os seus arrebaldes, Jutá e os seus arrebaldes, Bet-Semes e os seus arrebaldes, 9 cidades, destas 2 tribos, e da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrebaldes, Geba e os seus arrebaldes, Anatote e os seus arrebaldes, Amon e os seus arrebaldes, 4 cidades, todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. As famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade de refúgio, do homicida e os seus arrebaldes, no monte de Efraim, Gezer e os seus arrebaldes. Quibizaim e os seus arrebaldes, Bet-Heron e os seus arrebaldes, 4 cidades, e da tribo de Dan, Elteque e os seus arrebaldes, Gibetion, os seus arrebaldes, Aijalon e seus arrebaldes, Gate e Rimon, os seus arrebaldes, 4 cidades, da meia tribo de Manassés, Taanac e os seus arrebaldes, Gate e Rimon, os seus arrebaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrebaldes. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram, da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e os seus arrebaldes, Beesterá e os seus arrebaldes, 2 cidades, da tribo de Issacar, Quizião, os seus arrebaldes, Daberat e os seus arrebaldes, Jarmute e os seus arrebaldes, em Ganaim, os seus arrebaldes, 4 cidades, Ganim, da tribo de Aser, Misal, os seus arrebaldes, Abidom, os seus arrebaldes, Elcate, os seus arrebaldes, e Reob, os seus arrebaldes, 4 cidades, e da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio, do homicida na Galiede, Galileia e os seus arrebaldes, e Amote, Dor, e os seus arrebaldes, Carta e os seus arrebaldes, 3 cidades, todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. As famílias dos filhos de Merari aos demais levitas foram dadas da tribo de Zebulon, Jequineão, os seus arrebaldes, Cartá e os seus arrebaldes, Dima e os seus arrebaldes, Naalau e os seus arrebaldes, 4 cidades, da tribo de Ruben, Bezé, os seus arrebaldes, Jaza, os seus arrebaldes, Quedemote, os seus arrebaldes, e Mefaate, os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida em Gileade, e os seus arrebaldes, e Manaim, e os seus arrebaldes, Esbom, os seus arrebaldes, Jaz e os seus arrebaldes, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi sua sorte, 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, na meia herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arrebaldes. Estavam estas cidades, cada uma, com os seus arrebaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurou dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. E o Senhor lhe deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurou a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas suas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu.